Eu acho que é o seguinte, a gente tem esse índice, ele foi montado de tal maneira que permite, através de perguntas muito diretas, como por exemplo, as pessoas têm comida para comer? As pessoas têm saúde? As pessoas têm acesso a uma casa com segurança? A partir de perguntas muito diretas, ele usa indicadores que permitem você avaliar como está a situação das pessoas. E não só a situação atual, como o potencial para isso ser melhorado, como por exemplo acesso à educação, acesso aos médicos e assim por diante. Então, isso permite com que a gente tenha um mecanismo que permite comparar situações diferentes a partir das mesmas perguntas. Isso no Brasil, no mundo, como a gente vive hoje, que é depois de 15 anos de experiência com políticas sociais que são mais distributivas, de garantir universalização de alguns serviços e tal, permite a gente ser mais orientado. Então a gente pode fazer a aplicação de um índice como desse, no nível de município ou de comunidades, entender exatamente o que cada um deles necessita, quais são os seus pontos fortes e fracos, e aplicar políticas públicas muito mais orientadas. Então acho que essa é a força desse índice de progresso social no Brasil. O índice de progresso social é uma forma de a gente medir o desenvolvimento de uma sociedade de uma forma diferente. Em vez de a gente tratar do tema econômico, como se a economia resultasse em bem-estar, é um índice que propõe você trabalhar com as condições sociais e ambientais de uma sociedade como os fundamentos para o seu progresso. Então, medir o progresso a partir da saúde social e ambiental de uma sociedade. Acho que os principais indicadores no caso brasileiro, quer dizer, o índice é dividido em 3 partes. Uma parte são os indicadores de como você está em relação ao seu bem-estar, então acesso à comida, saúde, segurança, e como que você pode progredir, como é que a sociedade está se preparando para poder progredir. Por exemplo, como está a educação, como está o acesso à infraestrutura, comunicação para os seus cidadãos. E há uma terceira parte que é sobre os direitos individuais, liberdade religiosa, liberdade de expressão e tal, que no caso brasileiro já são conquistas, então são menos o problema específico nosso. Nós temos que focar muito nesses 2 principais conjuntos de indicadores. Como estamos hoje e como estamos fazendo para maximizar o nosso potencial de progresso social. A gente resolveu aplicar o índice de progresso social localmente, começando pela Amazônia. Primeiro porque é um lugar que a gente tem maior experiência de atuação, tinham grupos interessados em entender melhor a Amazônia, e a Amazônia vive agora um boom de investimento em infraestrutura, tem uma condição social que é, em geral, menor, em situações piores do que a condição média brasileira. Então nós propusemos fazer o índice de progresso social para todos os municípios da Amazônia. Isso adaptando, obviamente, os indicadores para as condições da Amazônia, mas isso nos permitirá entender quais são as peculiaridades, as necessidades, as fragilidades e as fortalezas de cada um dos municípios e assim orientar melhor as políticas públicas, seja aquelas aplicadas diretamente pelo poder público, seja aquelas políticas de interesse público que são aplicadas apoiadas por empresas ou por outros órgãos da sociedade.